Pega a visão, galera. Em parceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Pega a Visão para vocês. E hoje eu quero mostrar aqui a vida dele, Sonir Malaquias Júnior, filho do seu Sonir Malaquias, o cabelinho da geladeira, a dona Ana, o pai da Emanuela, esposo da Jamaica, o cara que é companheiro, o cara que é batalhador, o cara que é trabalhador, um esportista nato. E aonde aqui ele vai mostrar que Deus pode fazer a diferença nas nossas vidas, se assim a gente acreditar. Sony, prazer, meu querido, você abrir as portas da academia para poder me receber, tá? É uma imensa satisfação que eu venho aqui ouvir um pouco da sua história. Então, galera, pega a visão, Sony. Queria que você se apresentasse mais uma vez, porém de maneira diferente para a galera poder conhecer um lado que ainda muita gente não conhece. Tamo junto, meu irmão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer a você aí, né, sua equipe, né, ao podcast Pega Visão aí, por ter me proporcionado, né, feito esse convite aí, que desde já eu tava, né, doido aí pra gente tá trocando essa ideia. Meu nome é Sonir Malaquias Júnior, né, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou grau marrom de Muay Thai, sou instrutor de boxe, né, como o Matheus disse aí. E através disso tudo aí, cara, eu tive uma transformação de Deus. Deus transformou minha vida, né? Vem transformando através da arte marcial, onde eu tenho uma história, assim, bem complexa, bem complicada, até chegar aqui. E, cara, só agradecer a Deus por estar chegando aqui e poder relatar isso aí, né? Poder, diretamente e indiretamente, estar conectando alguém aí, né? Às vezes ajudando alguém aí. Sony, então vamos lá. Eu queria saber um pouco mais da sua infância, cara. De onde você veio, aonde você está, Sim, aonde você almeja chegar. sim. Fala comigo um pouquinho. Irmão, eu sou. A gente fala cria, né? Cria, cria, cria. Eu Nós somos de sou comunidade, né? nascido e criado, cara, no Santa Terezinha, né? Sim. Para muitos aí conhecido como Morro da Rádio. Então lá no Santa Terezinha eu, né, fui criado, nasci lá praticamente. Eu fui criado até os meus 8 anos. Foi quando os meus pais decidiram sair de lá, né? Tiveram um problema lá e tal, tivemos que sair de lá. Com os 10 anos eu cheguei aqui na Barra. A gente está atualmente aqui, né? Uhum. Cheguei aqui e, cara, fiz amizades, fiz muitas amizades aqui, amizades bacanas que carrego até hoje comigo. Cara, e aqui também eu agreguei muito problema, né? Tive muito problema, porque não sei se foi por conta do lugar ou das amizades, né? Foi quando eu comecei a ter envolvimentos ruins, não satisfatórios, né? Que graças a Deus também eu consegui também fazer uma reversão, que a gente vai chegar até lá também, para falar disso aí. E você me perguntou aonde é que eu meio de chegar, cara. Eu tenho um amigo meu, né, um amigo atual, que ele sempre me pergunta se eu estou satisfeito com alguma coisa. Uma vez eu falei com ele que eu estava satisfeito. Ele falou assim, Quer não, falar o nome desse amigo? esse amigo é o grande gestor aqui do CT Unifight, o Sirley Melo, é um dos meus mentores aí, é um cara Pega a que visão, galera. Cilei Melo. Celei Mello é um dos meus mentores Salve. aí, que é um cara que trabalha muito essa questão psicológica minha, né? Essa questão de progressão, né? De estar produzindo. E ele sempre fala comigo, você está satisfeito? Aí eu falava com ele assim, sim, eu estou satisfeito. Não, você nunca pode estar satisfeito sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém. Mas você tem que estar sempre querendo progredir. A partir da hora que você para, estagna, parou, já era. Então, você nunca tem que estar satisfeito, você sempre tem que almejar progressão e produção. É verdade. Então, eu quero chegar ainda mais longe. Em nome de Eu, Jesus. eu ainda falo assim, tem muita gente que usa o ditado antigo, né, Sony? Ah, a gente tem que andar atrás, correr atrás das coisas. Eu falo sempre com a minha filha, falo sempre com quem tem contato comigo, que a gente não deve andar atrás, não, cara. A gente deve correr na frente, porque atrás já tem gente demais. Exatamente. Então, quanto mais a gente fizer algo diferente, a Exatamente. gente vai ser também pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Aí trago aquele ditado também antigo, né? Como você ser águia andando com galinhas? É isso aí. Não tem como. O voo vai ser sempre baixo. E é notório que o seu voo já está alcançando esse patamar de águia.
Graças a Deus, Matheus. Entendeu? E você falou no gestor aqui da academia, que você hoje faz parte. Sim. E eu acredito que não é só um gestor, não é só um professor, como você é hoje, um instrutor, como tem alguns outros. Eu acho que aqui se tornou uma segunda família para você, com Exatamente algumas isso. pessoas que puderam fazer a diferença na sua vida? Exatamente isso, Matheus. Assim como você tem o nome do Cirlei aí, né? Assim como o filho dele, o Breno também, que são dois proprietários aqui do Sim. CT Unified. Eu tenho... Salve, salve, Breno. Salve, Pega a salve, visão. Brenão. Tamo junto, meu irmão. Eu tenho também um imenso carinho, cara, e assim, uma gratidão imensa pelo meu mestre de jiu-jitsu, né? Assim como eu tenho pelo meu mestre de Muay Thai. Eu tenho o Alan Esperança, né, que hoje é líder da equipe onde eu faço parte, onde eu sou um dos professores. É um cara também que vem trabalhando muito no psicológico. E assim como você disse, eu até comentei, né, mais cedo que eu fico mais aqui no CT hoje do que propriamente em casa. É um lugar onde me faz bem, onde me faz bem estar com essas pessoas que automaticamente, né, me passam boas energias, né, conversam coisas boas comigo. Então, cara, se tornou sim minha segunda família, tá aqui. Tia Alan, queremos você aqui, hein? Vem, meu mestrão, vem comigo. Próximo é contigo, hein? Não vai fugir, não. Tinha nome de pessoa. Você falou do seu instrutor, quer falar o nome? Eu tenho o meu mestre também de Muay Thai, que é o Edson Silva também, que hoje em Grande dia Ed. é o Edson Silva, o fenômeno aí do Muay Thai aí, o cara que atravessou o Atlântico para lá buscar recursos no Muay Thai, entendeu? Então, máximo respeito a ele. E sem contar que, tem me ajudado cada dia também mais dentro da arte, dentro da modalidade, assim como pessoas, também são pessoas mais velhas do que eu, né? Assim, questão de idade, então eles têm sempre algum objetivo para passar para mim. E é sempre bom, né, cara? Você tá escutando um conselho de uma pessoa mais velha, uma pessoa que sabe mais. Você falou de mais velho, agora até me senti assim, porque eu tive o prazer de treinar com o Edson, o Ed, né? Na época de capoeira dele. Fenômeno. Então, capoeirista nato. Me senti meio velhinho agora. E falar nisso, a sua idade. Conta pra galera. Então, hoje eu tenho 37 anos, né? Já tô indo para 38. Novo ainda, bem novo. Com a carcaça aí tá até boa. Então, tem que só agradecer a Deus. Tô indo para 38 e, cara, quero chegar aí, sei lá, nos meus 60 anos, com alta performance, né? Subtraindo tudo que é arte marcial, cara, o que o esporte tem pra gente. Porque, cara, isso é qualidade de vida, Matheus. É verdade. Isso é lifestyle, cara. É estilo de vida, irmão. É muito bom, cara. Não somente pro físico, mas pro mental. Foi o que mudou a sua vida? Matheus, foi exatamente isso, cara. Deus em primeiro lugar. Eu sou muito grato a Deus, sou muito temente a Deus, sabe? Eu creio, eu tenho um meu poder superior, Deus Jesus Cristo, que tudo que eu faço, cara, quando a gente fala assim, deu errado, deu certo, cara, Deus está na frente. Então, cara, eu tenho para mim que é Deus que rege a minha vida. Através de Deus colocou a arte marcial como uma válvula de escape para mim, porque eu sou um cara que venho da dependência química, né? Sou um dependente químico cruzado. Não me considero um dependente químico curado, porque eu trago para mim, na programação onde eu fiquei internado, a programação de narcóticos anônimos, que a dependência química, cara, ela não tem cura. É uma doença progressiva, incurável e fatal. Eu trago para mim que a dependência química ela tem tratamento dia após dia. Entendeu? Todo dia eu venço 24 horas. Então a gente tem no nosso lema do NA, né, que é o só por hoje. Eu vou viver só por hoje. Então eu tenho ficado limpo assim há mais de uma década já só por hoje. Tem funcionado comigo, entendeu? E já que você tocou nesse assunto, eu creio que hoje, em parte, você sim está curado, porque é um assunto que é um pouco delicado para várias pessoas e que a gente pode notar que não mais te incomoda. Não. Ao contrário. Pega a visão, galera. Vamos até utilizar um pouco do espaço para você poder incentivar outras pessoas, tá? Que também se encontram nessa situação hoje e que às vezes falta só um start, só uma palavra para poder virar essa chave. Se você puder, conta para nós como que você chegou a essa dependência química, como que foi essa trajetória e logo depois mostra para nós como é que foi essa chave aí
o que foi essa ignição para você entender que, opa, assim não dá mais? Matheus, é um assunto bem delicado, sabe? Mas que hoje eu, particularmente, eu não tenho um problema nenhum de estar tratando desse assunto, sabe? Eu acho que até por questão, assim, de servir como exemplo, né? Para as pessoas que hoje em dia têm essa mesma dificuldade. Às vezes não é dependência química, cara. Às vezes é uma depressão, às vezes uma ansiedade. Então, são coisas que são relacionadas. Mas se tratando da dependência química, é, eu quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, foi quando eu conheci a minha primeira droga, né, que foi a maconha. Eu assim fui apresentado para essa droga, né, eu acho que questão da idade também, eu acho que isso influenciou muito eu estar inserido nessa questão de drogadição. Já automaticamente já conheci uma outra droga um pouco mais forte, né, que foi a cocaína. Mesmo ano? Lá na sequência, Na sequência. logo em seguida, eu não tive tanto tempo, não. Só que o meu problema, Matheus, até hoje, cara, eu sou um cara muito compulsivo. Tudo que eu vou fazer, eu faço com muita vontade, eu tenho muita Muito vontade, intenso. entendeu? Eu vou treinar, por exemplo, na academia, eu gosto de treinar muito. Eu levo meu corpo ao extremo limite de treino. Às vezes eu vou comer alguma coisa também, eu como muito. Então eu tenho esse problema de compulsividade. Com a droga não foi diferente. Então, aos meus 15 anos eu fui inserido aí no meio da drogadição, conheci a maconha, logo em seguida a cocaína. Já aí com os meus, mais ou menos, se eu não recordo, se eu não esqueço direitinho, foi mais ou menos com 21 anos, cara, eu conheci o crack, que pra mim eu denomino como uma droga da destruição, né? É a droga, a devastadora mesmo, que destrói, e não que as outras não surtam o mesmo efeito. Sim. Mas o crack pra mim ele tem um poder de destruição maior, sabe? Fui usuário de crack especificamente durante uns 6 anos. O crack ele me levou às ruas, né? Ele me fez a revirar lixo, me fez a dormir na rua. Então foi uma droga que, sim, que realmente destruiu minha vida. Assim, não que as outras demais não tenham. Fui usuário de todo tipo de droga que você pensar, cruzado, sintéticos, chás. E, cara, resolvi me dar uma última oportunidade. Passei pelo cárcere também. Tudo relacionado ao uso de drogas, entendeu? Tá no lugar errado, na hora errada. Não que isso justifique, mas passei pelo cárcere, fiquei encarcerado aí quase 2 anos. Passei por algumas internações, passei por 3 internações, na verdade. Sou muito grato à comunidade terapêutica Convida, Vida Nova, né? Foi aonde eu tive ali um encontro com Deus, né? Independente de doutrina religiosa ou não, mas foi lá onde eu tive uma oportunidade de estar vivendo de novo. Eu faço de aniversário, Matheus, dia 29 de novembro, né? Nasci em 1986, mas eu costumo dizer que dia 7 de novembro foi o dia que eu nasci de novo, há exatamente 10 anos, quase 11 anos atrás, que esse ano eu faço 11 anos limpo. Então, a droga, ela me levou, né? Gostava muito de estar no meio inserido da criminalidade, ela me levou a ser praticamente um mendigo, entendeu? E, cara, Deus, mais uma vez, mostrou que ele honra os seus e que, cara, eu creio que ainda tem um propósito além do que ser só um professor de arte marcial, né? Ser só um atleta competidor. Eu acho que eu ainda tenho um propósito a mais, tá? Eu escuto esse chamado, eu tô demorando a obedecer esse chamado. Mas pode ficar tranquilo, porque nós homens, igual você falou, que é um pouco mais intenso, um pouco compulsivo, nós homens somos assim. E nós fazemos os planos. Mas o que prevalece é somente a vontade de Deus. Então, fica tranquilo que na hora dele, no jeito dele, vai acontecer, igual aconteceu com essa virada de chave aí na sua vida. E ainda falando um pouco das drogas, dessa experiência negativa que você teve, eu queria saber como é que foi a sua relação, cara, com família, Então, a partir desse momento que você conheceu essa situação de drogas. Como que foi a relação sua com a sua família? Eu queria chegar a esse ponto também, né? Tava falando, eu queria chegar a esse ponto e falar da minha família. Como é que a minha família foi fundamental também, né?
Meu falecido pai, ele sempre foi um cara dependente químico e um cara dependente do álcool também, sabe? Eu sempre tive essa influência dentro da minha casa, por ver meu pai beber muito e tal, meu pai usar droga, sempre usava, assim, às vezes não usava diretamente na minha frente, mas eu sempre soube que ele usava, entendeu? Então acho que foi uma coisa também que me levou a essa questão. Já se tratando da minha recuperação, eu sou muito grato, né, em primeiro lugar a Deus, mas sou muito grato à minha família também, especificamente a minha mãe e a minha atual esposa, que foram duas pessoas que diretamente me ajudaram, assim, a virar essa chave, sabe? Insistiram muito comigo, né? A minha esposa, Jamaica, mandar um beijo para ela, tá? Salve, salve, Jamaica, pega a visão. Beijo. Olha o homem aí, ó. Ela, pô, foi fundamental, tanto ela quanto a minha mãe, né? Foi que Dona acreditaram. Ana. Dona Nilza, Nilza, Ana Maria Malaquias, Dona Nilza, minha rainha aí. Elas acreditaram que eu poderia virar essa chave, né? Não desistiram de mim, até quando eu mesmo desisti de mim, elas mais uma vez foram lá e você quer mais uma vez internar, tal? Eu falei assim, cara, vou me dar a última oportunidade, né? Tinha problema aí com assaltos também. A droga me levou a fazer alguns assaltos, né? Coisas que jamais eu pensei em fazer isso na minha vida, tirar as coisas dos outros, né? Mas infelizmente a droga ela tinha esse poder de persuasão na minha vida, de fazer com que eu fizesse coisas que eu às vezes eu não achava certo e não queria fazer dentro da minha índole, do meu caráter, sabe? Então a minha esposa, a minha mãe, elas foram fundamentais aí para ajudar. As minhas irmãs também, a Franciele, mas a Érica, né? Por se tratar de morar mais longe, mas a minha mãe e a minha esposa foram essas fundamentais aí para eu tá saindo aí, né, cara, desse meio, né? Saindo desse meio aí, porque, cara, quando você convive dentro de um problema, você tá perto dele, fica muito difícil. Você Sim. precisa sair, né, daquele ambiente, daquele local, né? Parar de estar relacionando com aquelas pessoas da ativa, né? Não que você vai desmerecer um amigo de infância e tal, mas, cara, você precisa sair daquele meio, pra você sair daquele buraco. Sim. É muito difícil, Matheus. Concordo. É muito complicado. Mas, cara, Deus, mais uma vez, ele vem e honra, ele mostra que o que é dele, é dele. Com certeza. E a gente, às vezes, não entende como que isso acontece, porque muitas das vezes as pessoas veem o que é provável ou improvável aqui na Terra. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível, cara. E aqui, pega a visão, galera. Pega a visão. Aí um homem de verdade, um ser humano de verdade, que é prova viva de que quando Deus põe a mão, ninguém pode Ele tirar. transforma, Ele cara. transforma realmente. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade dele. E aí você falou de propósito. E é esse propósito que Deus faz se cumprir nas nossas vidas. Mais uma vez. Então, só para a gente poder entender, Sônia, você falou que começou a usar a maconha com 15 anos e daí foi para uma droga mais forte e chegou a esse período de ser usuário de crack. Uhum. Essa situação, nesse período, até chegar aos seus 21 anos, a luta aí era sua com a sua família ou ainda você conseguia esconder isso de dentro de casa? O seu trato familiar com as drogas só chegou dentro da sua casa a partir do momento que você conheceu o crack, ou já incomodava, ou já trazia transtorno para sua família desde o dia que você conheceu a primeira? Matheus, por se tratar de uma pessoa compulsiva, né, assim como eu descrevi para você, por ser compulsivo, eu nunca consegui esconder nada. Então eu sempre fui muito exposto e muito explícito, né? Então, quando eu comecei a utilizar maconha, já era notável que eu fazia o uso, né? Nos lugares onde eu estava, lugares públicos, as pessoas viam. Então, tipo assim, ali eu era taxado ali como usuário de droga. Então, quando eu já estava com esse período mais pesado, né, consideravelmente, do crack, eu já estava, assim, meio que a sociedade já me taxava, eu era uma pessoa que, por onde eu passava, eu causava pânico e terror, né? Eu escutava os rumores, vem ele de novo, já doidão, daquele jeito. Então, aí o que eu optava por fazer? Eu optava por me esconder, né? Aí eu ficava 10 dias, 15 dias, 20 dias sem em casa,
É mesmo? Entendeu? Rodando na rua, eu ficava na rua. E esse Aí dava os período, meus jeitos. o que você fazia nesse período, cara? Cara, eu só fazia pra usar droga, entendeu? Quando eu não arrumava um jeito de assaltar alguma coisa, de roubar alguma coisa, eu tava sempre fazendo, a gente fala correria, né? Pra estar utilizando aí, pra estar buscando a minha droga de 24 preferência. horas por dia? 24 horas por dia. Eu dormia pensando na droga e acordava pensando na droga. E esse dormir era por exaustão? Por exaustão, Matheus, tinha dia que eu dormia com o material que eu utilizava o crack, assim, no peito, acordava assim assustado e já acordava usando. Tipo assim, dormia assim, por Aonde exaustão tivesse. mesmo, aonde estivesse, entendeu? Cara, é uma vida triste, sabe? Às vezes eu tô relatando isso pra vocês aqui, pessoal, vocês não têm noção da proporção do tamanho da dificuldade que é uma pessoa usuária de droga nessa projeção, sabe? Por isso que às vezes hoje em dia eu vejo algumas pessoas, né? Assim, até o pessoal da minha época, né? Da antiga, eu vejo, cara. Só que eu tenho um lema, Matheus, que eu guardo muito comigo, cara. Isso é uma coisa que eu peguei, assim, sabe? De mim. Eu gosto sempre de dizer que enquanto há vida, há esperança. É verdade. Porque, cara, o que Deus fez na minha vida, cara, foi uma coisa surreal. Matheus, eu dou aula aqui no CT Unified, a gente tem um portão lateral aqui, que é um portão aberto, então passam-se várias pessoas, né? Às vezes eu estou dando aula aqui, por ser no bairro onde eu fui, né, supostamente criado, né? Desci lá do Morro da Rádio, em Cavabá. Tem pessoas que passam aqui na lateral do portão e veem eu ali dando uma aula de Muay Thai, uma aula de Jiu-Jitsu. Elas param, olham, aí às vezes fala meu nome, fulano, é você que tá aí? Eu falei, tipo assim, é meio que inacreditável, porque elas me viam, né, como um zumbi aqui na comunidade, como um zumbi aqui no bairro, sabe, passando para baixo, para cima, magro, sabe, fedendo. E hoje me vê regendo uma aula, sabe, me encontrando de uma forma diferente, participando de um ciclo social diferente, cara, isso é muito gratificante, sabe? É muito bom você servir de exemplo, assim, diretamente para algumas pessoas. Então, eu levo para mim essa frase que enquanto a vida há esperança, só não tem esperança depois que for embora. E aí a vida te trouxe pro Team Esperança. Team Esperança. Do meu Olha grande como é que mestre Deus, Alain olha Esperança. como é que Deus é maravilhoso. Então, enquanto há vida, há esperança. E eu queria que você me falasse um pouco de Jamaica. Como ela entrou na sua vida aí? Porque você falou que foi uma das suas incentivadoras. Sua mãe, Dona Ana Nilza, né? Dona Nilza. Ela já estava presente na sua vida desde os seus primeiros Passos. do seu primeiro respirar, né? Sim. Porque ela que te trouxe aqui para esse mundo. Então, para ela, acredito eu que foi um pouco mais fácil lidar com você, porque amor de filho para mãe, amor de mãe para filho é incondicional, é diferente. Agora, você ter uma esposa, uma mulher do seu lado que não te abandona nas horas difíceis, Cara, isso aí é difícil. Ela foi fundamental, irmão. Quando você conheceu, como é que foi a situação aí? Então, conta pra nós, como é que foi esse encontro assim, aí? foi um encontro assim bem, acho que não chega a ser inusitado não, foi um encontro até bacana. Eu lembro, eu recordo direitinho até o ano, né? Foi assim, final de 2012, para lá de meados de 2012, foi quando eu saí desse cárcere, né? Eu me encontrava encarcerado. Tive uma proposta de trabalho de um amigo meu que arrumou para mim um trabalho numa confecção. Comecei a trabalhar nessa confecção, lá eu vi ela, né? A gente começou a trocar olhares e tal. Saímos, tal, desde o primeiro dia já começamos assim a ter essa relação boa, sabe? Já começamos a namorar, mas logo em seguida, cara, eu recaí. Logo em seguida eu recaí. Se eu não me engano, cara, foi no mesmo ano. Eu já recaí. Então, quer dizer, eu saí do cárcere, meses, comecei então. a trabalhar, não demorou 90 dias. Eu já comecei a recair e ela, como não era conhecedora desse problema, né? Porque é uma pessoa que nunca bebeu, nunca usou droga, então eu acho que isso aí foi fundamental também para eu ter esse porto seguro relacionado a ela. E logo em seguida eu recaí, cara. Ela segurou uma barra comigo. Desde a primeira recaída após o cárcere, eu me internei a primeira vez, vim embora da primeira comunidade terapêutica a pé,
Me internei a segunda vez e ela comigo. Me internei a terceira vez e ela firme comigo. Cara, ela foi uma pessoa, Matheus, que realmente acreditou na minha recuperação, cara. E nesse período vocês estavam só namorando ainda? Namorando. Na minha última internação, se eu não me engano, a gente já estava noivo já. O mais engraçado, interessante de tudo isso é que ela ficou comigo 3 internações, né? Assim, eu ia, voltava. Na segunda internação eu fiquei acho que 4 meses internado, fazendo programação, recaí. E toda recaída que eu tinha, Matheus, era pior. Toda vez que eu voltava na comunidade terapêutica, eu estava me recuperando, eu voltava pior. Eu caía, eu voltava muito pior, muito pior. E essas recaídas eram para a mesma droga? Para a mesma droga. Eu sempre ia na droga mais forte, que era o crack. Eu usava todas as drogas, mas a minha preferência era o crack, que era a droga que me deixava assim em órbita, entendeu? E na última internação, né, que eu lembro que eu me internei, foi em 2013, dia 7 de 2013. Dia 7 de 2013, isso aí. Dia 7 de novembro de 2013. A última vez que eu me internei, fiquei lá em programação dos 6 meses, em campo. Saí. O certo era ficar 3 meses em campo e 3 meses frequentando reuniões, né? Na sala. Aí fiz essa programação. Mas assim que eu saí do campo de 6 meses, meu casamento estava marcado. É mesmo? Ela marcou o meu casamento, marcou o nosso casamento, eu internado. Ela correu atrás de tudo, desenrolou tudo, convidou e eu lá internado. Confiou em você. Eu saí dia 7. Cara, eu saí dia 7 de maio, se eu não me engano. A gente casou dia 14, depois de uma semana. Caraca. Já saí casando. Foi Te coisa surreal. Legal. Ela tinha uma viagem, cara, na época. Eu até brinco com ela hoje. Ela tinha uma viagem pra Flórida, né? Ela ia pra Disney, ela trabalhava com o pessoal aí. Ela tinha tirado o passaporte, tirado o visto direitinho pra viajar, né? E ela não foi nessa viagem, porque eu ia sair nesse período. Então ela pensou, se eu for viajar e ele ficar sozinho, pode ser que ele recaia novamente. Vou perder de novo. Então eu tô devendo uma viagem pra ela, pra Flórida. Dá um jeito de pagar, viu? Dá um jeito de pagar. Então, pra Disney, na verdade. Dá um jeito de pagar. Eu tenho que... Pode acreditar que tá mais perto do que você imagina. Em nome de Jesus, eu creio. O nome dela é um pouco diferente. Aí eu preciso perguntar. Assim como o meu, né? Jamaica é brasileira? Jamaica é brasileira. Eu acho que, pelo que eu sei da história, né, que ela relata pra mim, é que acho que o pai dela e o irmão do pai dela gostavam, acho que de reggae e um gostavam de rock. Aí resolveu colocar o nome de Jamaica numa, e tem uma prima também que tem o nome de Metallica, que são primas, sim. Mas Muriaense. A origem, pelo que eu sei, é relacionada a isso, entendeu? Bacana. Se você me perguntar a origem do meu nome, eu não sei o porquê. Eu sei que meu pai chamava Sony, então eu sou Júnior e tenho o nome de Sony também. Mas é diferente também. Isso aí. Sony, eu vi aí que a sua história, não só com as drogas, mas é tudo intenso, cara. Até o casamento, Tudo intenso, cara. Tudo intenso. Até o casamento. Tudo assim, muito... assim, avassalador, né? Tudo muito. E aí, depois que você casou, bateu essa vontade novamente de ter essa recaída alguma vez? Ou só de você estar com ela ali do seu lado, que como você disse é uma das suas maiores incentivadoras, só de você ter ela do seu lado ali já bastava para você não mais fazer aquilo que te prejudicava, com medo de prejudicar ela também? Ou não? Então, você fez uma pergunta muito interessante relacionada a essa questão de recaída, né? Como é que funciona a recaída, se eu tive vontade de usar logo no período que eu saí da internação. Matheus, posso dizer a você que vontade de usar até hoje eu tenho, sabe? Não com a mesma intensidade, sabe? Mas quando eu saí da programação, no início, eu sempre evitei muitas coisas, né? Evitei hábitos, lugares e pessoas, né? Como pede a programação. E, cara, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiquei aquele determinado tempo, sacrifiquei um pouco, sabe? Eu não tinha filha ainda, era só eu e ela, né? No caso da minha mãe e tal. Mas no início eu evitava muito de ir a alguns lugares, festas, às vezes tinha um aniversário para ir, que eu sei onde poderia rolar alguma bebida, alguma droga, então eu evitava.
né? De acordo com foi se passando o tempo, eu fui meio que me fortificando psicologicamente a isso, né? Sim. Eu percebi que eu posso ir em determinados lugares, me divertir e não fazer o uso de uma droga, né? Seja lícita ou ilícita. Então eu comecei a ir me testando, né? Fui testando, até por questão de trabalho também. Quando eu saí, meu primeiro trabalho foi uma oportunidade que um amigo meu me deu, o Diogo, né? No Zero Grau, eu fui trabalhar de garçom. Então ali eu vendia bebida logo assim que eu saí. Então ali foi um dos testes que eu tive. Grande Diogo. Então, Diogão. É o 01 da O cidade. 01 da cidade. Hoje ele, Meu Diogão parceiro. foi o cara que me deu uma oportunidade de trabalho. O Diogão já esteve conosco no programa. Fenômeno. A gente é amigo ali. A gente é amigo desde a infância, desde pequeno. Saí da casa dele, meu amigão mesmo. Pessoa espetacular. Amigo do Marcos, pai dele, da Tainá. Então, em relacionado à recaída, cara, a vontade de usar, até hoje eu tenho vontade de usar. Só que por circunstâncias, às vezes ocasiões. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade hoje, às vezes, financeira, ou às vezes uma dificuldade no meu relacionamento, ou às vezes uma dificuldade aqui na academia, algum problema que eu tenho. Eu vou lembrar que quando eu usava droga, eu tinha um prazer instantâneo e momentâneo. Só que eu tenho que pensar o seguinte, todo esse período que se passou, olha o que eu construí, né? Hoje em dia eu tenho um casamento, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, né? Eu consegui reconquistar essa confiança das pessoas novamente, né, cara? Eu tenho, assim, não que a gente é o cara, mas eu tenho uma imagem legal. Hoje em dia a pessoa me vê diferente. Pô, cara, se eu fizer uso de uma droga hoje para suprir aquela dificuldade, né, que eu tô tendo e ter esse prazer instantâneo e momentâneo, eu vou jogar tudo pro ralo, né? Então eu tenho que estar sempre olhando no retrovisor e vendo, cara, da onde que eu saí. Você entendeu? Então, cara, aí é que entra a questão de saber ter uma válvula de escape, né, prazerosa e saudável. Hoje em dia eu tenho prazer, eu me identifiquei hoje nas artes marciais, né, no esporte, no exercício físico. Pô, eu tô lá chateado lá e passou pela minha cabeça a vontade de usar droga naquele momento. Cara, eu vou botar um tênis do pé, vou pra BR-356 e vou dar uma corrida. Faço 3 km de ida, 3 km de volta. Pô, tá num horário legal onde eu tenho um treino aqui com os meus amigos. Galera, tem como a gente dar um treino hoje? E às vezes nem explico o motivo, a questão, mas vem aqui, cara, tem uma hora de treino prazerosa, esqueço completamente. É uma válvula de escape, onde eu sei que não vai me prejudicar, vai me fazer bem, entendeu? Você completou, então, o seu tempo ocioso, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida aí. Isso aí. E você completou da maneira certa, né? É isso aí, exatamente. Com as coisas que te trazem prazer, porém são lícitas. Isso. E aí eu queria te perguntar, Sony, porque a todo momento também você tem falado de Deus. Aonde que você conheceu? Deus. Cara, Foi em qual período da sua vida aí? Porque eu acredito que passar sozinho é difícil. Passar com pessoas ainda assim é difícil, mas se torna um pouco mais fácil. Agora, quando a gente passa a conhecer Jesus de verdade, a gente passa pela prova dando glória a Deus, né? Meu primeiro contato, cara, a gente sempre... Eu acho que isso acontece com qualquer ser humano, né? Eu acho que quando você passa um período crítico da sua vida é onde você mais busca a Deus. Eu acho que não tem ser humano que... Tudo bem que tem hora que, assim, você tá bem, cara, você tem que agradecer a Deus. Mas quando você passa um período muito crítico é a hora que eu acho que você mais busca a Deus. Então, um dos períodos mais críticos que eu passei na minha vida foi o período do cárcere. É mesmo? Foi o período do cárcere. E lá eu tive, assim, esse primeiro contato com Deus, sabe? Aqui em Muriaé mesmo? Aqui em Muriaé, no Presídio Safira. Eu tive esse primeiro contato, né? Que a gente, na galeria lá tinha os cultos, então... lá eu tinha um cara lá que estava, né, na mesma cela que eu, que era um cara mais... Ele estava mais firme, entendeu? Então eu consegui ter essa proximidade, eu aprendi
olhar um versículo da Bíblia, olhar um capítulo da Bíblia, olhar um livro. Aqui na rua você não fazia? Não fazia. Eu não tinha hábito de ler a Bíblia, de ir na igreja por estar de corpo lá. Então, lá eu comecei, era um período crítico, onde eu precisava né? A gente Alguma quer coisa sair, pra você se apegar. cara, independente de você ser um cara usuário de droga ou um cara da criminalidade, a maioria das pessoas são temente a Deus. Sim. Eles acreditam nesse poder superior. Deus Jesus Cristo que rege a vida da gente e ele tem poder de fazer tudo, de abrir as portas, de curar. Então foi lá onde eu tive esse primeiro contato. Já quando sai, aí você já dá aquela esfriada de novo. Então, quer dizer, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter tido esse primeiro contato lá. Então, eu sempre tive esse catuque, né? De, ó, não lembra, não esquece de onde você saiu não, cara. Né? Quem te ajudou a sair daí. Então, sempre foi tendo. E já agora, né, assim, limpo, né, nesse período de sobriedade, nesse período sóbrio aí, já vai para 11 anos, eu pude realmente ter mais conexão com Deus, né? O meu antigo professor me apresentou a igreja onde eu congrego hoje, do fenômeno Pastor Josias, mandar um abraço pro Pastor Josias aí. Salve, salve, Pastor Josias. Pega a visão, hein? Que é assim, um ser humano e um líder espiritual fora da curva. E hoje eu congrego lá com eles, sabe? Pode falar o nome da igreja? Na Assembleia de Deus, tem Tempo de Milagres, Patrimônio São José. E, cara, hoje em dia, assim, eu sei que sou falho, pecador, mas hoje em dia eu tento, sabe, tá sempre buscando mais, sabe? Tento ler, eu gosto muito de louvar também, gosto muito de louvar, E, cara, todo dia tá tentando trabalhar, ser melhor, porque é difícil, cara, no mundo que a gente vive hoje, é difícil. Mas, cara, o que Deus fez na minha vida, Matheus, rapaz, eu não tenho explicação não, cara. Da onde eu saí, eu sei de onde eu saí, cara. E você eu sei hoje, onde eu fui. Conhecedor da palavra, você pode, então, mais uma vez, ser exemplo para muitas pessoas de que não tem lugar certo, não tem hora certa, não tem o provável ou o improvável. Exatamente. Para Deus nada é impossível. Ele vai aonde ele quiser, ele usa quem ele quiser para poder falar da palavra, para poder tocar e ganhar mais uma alma, para poder salvar mais uma pessoa desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, você contou aqui que lá dentro do cárcere, Deus colocou uma sementinha lá para poder balançar o seu coração e acredito que outros também. Com certeza, Matheus. Você ainda tem contato com essa pessoa? Tem sim. E aí, como é que essa pessoa está? Também está firme na fé? Cara, assim, não como era antes, sabe? Eu queria muito que ele estivesse. Até mandei uma mensagem para ele no Instagram hoje, né? Vi ele postando um vídeo dele trabalhando. Vi ele trabalhando, falando da palavra de Deus. Até falei com ele, falei, cara, sou seu fã demais. Foi um cara que deu essa balançada, sabe? Hoje em dia a gente é muito amigo. A gente é muito amigo, assim, na medida do possível a gente conversa e tal. Marquei de ir na casa dele para fazer um churrasco. Ele não tem, eu não vejo ele igual ele era antes, firme, mas é um cara temente a Deus. Eu vejo que ele fala de Deus independente a todo momento, sabe? Mas independente disso, cara, a gente não pode julgar. Então, quer dizer, eu sou grato a essa pessoa que lá atrás ele me ajudou, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, ele me ajudou. Sim, sabe? Ele plantou essa sementinha e mostrou que, independente de quadro, cara, Deus ele transforma. Deus ele age de um jeito assim esplêndido. E Matheus, eu só tenho só agradecer a Deus, cara. Da onde eu saí, cara. Eu sei da onde eu saí. Eu sei de onde eu vim, cara. Eu sei o que eu vi, o que eu fiz, sabe? Então, Deus, ele tá para mudar quadro. Sony, toda pessoa que vem conversar um pouquinho com a gente pede para contar uma história. Você já contou bastante da sua vida. Uhum. História que, para nós aqui, é história de superação, cara. Sim. É uma história de luta diária, de batalha diária, igual você falou, é todo dia, é só por hoje. Só por entendeu? hoje. Matando um leão por dia aí, né, praticamente, para a gente poder conseguir sobreviver bem. E buscar o nosso final lá, que é a santidade e a nossa salvação, né? Cara, acredito eu que nessa trajetória toda aí,
você também tem algum outro tipo de história, uma história engraçada, sei lá, alguma coisa que te marcou na sua vida? Conta para nós. Puxa aí, lá no fundinho. No fundo do baú. Lá no fundo do baú. Não precisa ser muito fundo, não. Às vezes a história que te marcou, engraçada, tá aqui mesmo dentro da academia. Conta para nós. Nesse período aí, nessas viagens que eu sei que você faz aí, buscando seu objetivo na luta. Você conheceu muitas pessoas diferentes. Você falou agora, veio na minha cabeça. Se você não precisa ser muito lá atrás, mas também, cara, eu tenho uma história bem legal, bem bacana, que eu vivenciei com o meu mestre, né? O meu antigo professor. Tinha que ser falar, né? Foi uma... A gente foi lutar um evento em São Paulo. A gente foi lutar um evento chamado Sul-Americano, da Federação SAF. Né? Inclusive, eu vou lutar agora, dia 2 de junho. Tá? Espero vocês na torcida por mim, se vocês quiserem, lá na cidade do Rio de Janeiro. A gente foi lutar em Osasco, cara, em São Paulo. Eu acho que não tem problema eu falar os nomes aqui que foi. Foi eu, foi o Gélio, foi o Alan, meu mestre hoje, o Alan Esperança, foi o Geniel. Geniel Barbosa. Foi o Geniel Barbosa, fenômeno, negão. Foi o Kleber, cara. O Kleber foi o cara dessa viagem. Kleber Santana, hoje ele é residente da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte. Né? Ele é oriundo de lá, morou aqui um tempo, agora acho que retornou para lá. Amigão nosso, faixa roxa, brabo. Foram nós cinco, fomos nós cinco e acho que foi os dois filhos do Gélio, o Enzo e o Davi, se eu não me engano. A gente fomos de ônibus e tal, pegamos um ônibus aqui e a princípio perguntamos aí como é que a gente vai hospedar onde lá? Aí o Gélio falou, não, a gente vai ficar na casa dos meus tios e tal, os tios deles que moram lá, né? Aí, a princípio, iria ficar eu, o Alan, o Gélio e o Geniel. E o Kleber iria para casa da tia dele. Uhum. Para um outro município lá, eu não recordo o nome. A gente fomos lá para São Paulo, chegamos lá na rodoviária de manhã, fomos à noite, né? Chegamos Primeira vez em São Paulo? Não, eu já tinha ido já outras vezes, para lutar foi a primeira vez. Aí o Kleber saiu daqui falando que iria para casa da tia dele, né? A princípio, eu não tomei nota assim de aonde seria, como é que ele ia fazer e tal. Chegamos lá na rodoviária lá para pegar o metrô. Aí o Alan perguntou para ele, falou, Kleber, da hora que ele escutar ele vai até rir. Ô Kleber, e aí, onde sua tia mora? Não, cara, ela falou que, ele relatando, não, ela falou que era só atravessar a rua depois do metrô e morava perto de uma padaria. Aí o Alan olhou pra ele e falou assim, ô Kleber, tá de sacanagem, né, velho? A gente não tá em Muré não, cara, a gente tá em São Paulo. Como é que você vai atravessar a rua? Mais de 1 milhão de carros passando na avenida pra lá e pra cá. Eu vou entrar em contato com ela. Aí tentou entrar em contato, nada conseguia. Aí nisso chegamos lá, né, na rodoviária, no terminal. Aí resolvemos ir lá pra casa da tia do Gélio. E o Kleber tinha uma mala, cara. Tinha uma mala, que dentro dessa mala tinha uma balança, uma balança, que ele estava usando para pesar, que ele estava no limite da categoria, ele lutava de 76, eu acho, leve na época. Então. Aí fomos lá para casa da tia e o Alan perguntando, aí Kleber, você vai para sua tia mesmo? Como é? Não, eu vou. Resolvemos sair, ir lá na 25 de março, comprar alguma coisa e tal, né? Dar uma volta e vem o Kleber com a mala dele. O Kleber fez a gente carregar essa mala a 25 de março inteira. Todos os lugares que o Kleber parava, ele pesava. Revezando? Revezamos. Geniel carregou, Alan carregou, até Gélio carregou, até o Geniel fez o Geniel carregar. A mala pesada, Matheus, carregamos aquela mala. Enfim, era fácil de achar a casa da tia dele, né? Que era só do atravessar do outro lado da rua. Lá se sabe onde a tia do Kleber morava, porque até hoje a gente não ficou sabendo. Não carregamos aquela mala na ida, na volta, no shopping, subindo escada rolante. Tivemos que voltar. Então, sempre quando eu sempre perguntava a ele tirava a balança da mala, colocava no chão, eu perguntava, ele tem um sotaque nordestino, né? Por se tratar lá do Rio Grande do Norte. Eu falava, Kleber, e o peso? Ele falava assim comigo, o peso tá batido. Tá batido. Tá batido. Até hoje, a gente tem esse bordão com a gente aqui. Toda vez que eu mando uma mensagem para ele, eu pergunto ele, e o peso, tá batido?
Hoje ele se encontra lá em Natal, mandar um abraço pro Kleber aí. Salve, salve, Kleber, Irmãozão, pega a visão. Toda a família dele lá, e fez a gente carregar a mala com a balança, o São Paulo inteiro. Então quer dizer que Foi uma história bem legal. Além de faixa preta de jiu-jitsu, marrom no Muay Thai, instrutor de boxe, é carregador de mala profissional. Essa foi legal, cara. Muito bacana. Todo mundo lembra dessa. Geniel, Alan, todo mundo perguntar lembra dessa. Geniel, é inesquecível. Você não escapa não, cara. Nós queremos você aqui também, tá? Bora, negão. Conta essa história. Ó, cara, eu queria que você relatasse para nós aqui uma coisa que eu acho que mexe um pouquinho contigo, que você falou também já diversas vezes, que é a sua filha. Minha filha. Quando a sua filha chegou na sua vida, como é que ficou a sua mente, cara? Como que ficou essa questão de você ter que batalhar para poder ter um sustento da sua casa, batalhar contra você mesmo, porque você falou que todo dia é uma batalha diária, e aí você foi surpreendido com a notícia, vai ser pai. E aí? Como é que foi a sua cabeça nesse momento? Foi um peso ou você viu como um divisor de águas de falar assim, agora sim eu tenho mais uma oportunidade, mais uma força para eu poder não dar ré nesse carro aqui nunca mais? Fala para nós, qual a importância dessa pequena na sua vida aí? Matheus, Deus... Só não vale chorar, tá? Deus não tem negócio de choradeira aqui não. Deus me proporcionou e tem me proporcionado viver coisas que eu sempre sonhei. Mas por viver a vida que eu vivia, levar a vida que eu levava, eu achei que eu jamais iria realizar. Eu sempre sonhei em ser pai de uma menina, sabe? Sempre sonhei. Descrevia ela assim, com o cabelo encaixeado e tal, exatamente como é a Manu hoje. Quando a minha esposa ficou grávida, eu já estava numa sobriedade, né, há alguns anos, né, já me considerava assim um dependente químico em recuperação, já inativo, né? Então eu já não usava mais droga, então a gente até tentou, né? Foi uma coisa mais programada, sabe? Ela sempre teve muita dificuldade para engravidar, teve 3 abortos espontâneos antes de vir a Manu. E foi um dos sonhos que eu pensei que eu não realizaria, sabe? De ser pai. Até isso aí, a sua vida foi difícil. Foi, então, até esse problema. A minha esposa chegou a pensar que o problema era com ela, aí eu achei que o problema era comigo, por ser derivado de muito tempo de uso de droga. Então eu pensei, será que pela quantidade de droga que eu usei, né? Então eu achei que eu não conseguiria realizar esse sonho de ser pai. Aí, quando na 4ª vez a gente tentou, né, a gravidez com ela, ela conseguiu, assim, segurar um período maior e trocamos de médico e tal. Veio a Manu, cara. E se tratando de compulsividade, tudo que eu fiz foi muito. Eu usava muita droga. Então, comecei a trabalhar muito. Sempre dois trabalhos. Agora, o ano passado, agora que eu abandonei o 2º trabalho, resolvi ficar só num trabalho. Eu sempre tive dupla jornada, trabalhava em 2 lugares. Então, cara, eu falei assim, não vou me esforço para eu conseguir criar minha filha do jeito, assim, normal, né, consideravelmente, né? Poder dar a ela, às vezes, o que eu não tive, né? Então, vou fazer um pouquinho mais da minha parte, que eu sei que eu vou poder proporcionar para ela. Pai, né? É isso aí. Aí, cara, chegou a Manu na minha vida. Exatamente do jeito que eu sonhei, sabe? Cabelo encaixeado, falante pra caramba, fala muito, muito inteligente, cara. Assim, a Manu hoje tá com 5 anos, vai fazer 6 agora em julho. Praticante de arte marcial, sabe? Eu tava falando com sua esposa que no início eu meio que obrigava ela, né? Eu inseria ela nesse meio, eu meio que obrigava ela a vir, a tomar conhecimento. Hoje ela vem porque ela gosta, ela mesmo junta o material dela, o kimono dela. Já tem 3 anos e pouco que ela já treina, então já é graduada,
tem Tá braba aí 3 nesse anos, com tatame. 5 anos, Tá, quase com 6 2 anos e meio já... ela começou a inserir ela no tatame com 2 anos e meio. Eu tenho Caraca. registro dela no meu celular aqui. Então, cara, e ela veio exatamente do jeitinho, cara. A mãe dela, às vezes, fica enciumada, porque a gente é muito agarrado, né? E a mãe dela passa a maior parte do tempo com ela. Por às vezes, eu ter essa dupla jornada de trabalho, ou eu ficar, às vezes, o dia inteiro na academia. Mas, cara, ela é muito agarrada comigo. Então, Deus me proporcionou a realizar esse sonho. Foi um dos sonhos que eu sempre tive, de ser pai de uma menina. E Deus, mais uma vez, me proporcionou realizar esse sonho, viver, estar vivendo esse sonho, sabe? Então a Manu chegou na minha vida para... Ela é também dos alicerces, de um porto seguro que eu tenho, que eu sei que eu não posso voltar da onde eu vim, sabe? Levantar o seu eu. Pô, ela, fora de sério, a menina... Na cidade ela vai estar aí, se Deus quiser. Muito bacana. Sua esposa também é praticante? Não, a minha esposa, ela hoje em dia ela não pratica, até por questão de tempo mesmo, né? Ela tem uma jornada, eu trabalho na madrugada, em plantão, mas ela sempre fala ela gosta muito de treinar o Muay Thai, né? Na verdade, quando eu comecei de personal fight, foi com ela. Ela me ajudou na propaganda aí, a alcançar hoje, graças a Deus, a gente tem alcançado um objetivo legal aí, em relação profissional. E para a gente poder continuar aqui e já encerrar também a nossa conversa, nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta que você já falou durante todo esse processo aqui de contar a sua vida. Mas eu preciso fazer essa pergunta da mesma maneira que eu faço para todos aqueles que me deram a oportunidade de contar um pouquinho a história deles. Eu queria que você falasse para o pessoal lá o que Deus representa na sua vida. Matheus, Deus pra mim, cara, é o que rege a minha vida. É o que rege a minha vida, rege a minha família, é o que toma conta do meu lar. Então, hoje em dia eu sou um cara muito grato a Deus, né? Eu encerro meu dia agradecendo a Deus pelo dia que eu tive. Inicio meu dia pedindo a Deus orientação, sabedoria e que seja feita a vontade dele. Então, às vezes não vai acontecer algo, né, exatamente do jeito que eu planejei ou do jeito que eu almejei, do jeito que eu queria que acontecesse. Mas hoje em dia eu sempre tiro proveito das situações adversas, né? Pô, eu tô vindo de casa com minha moto, às vezes fura um pneu. Pô, eu tinha que chegar lá em tal horário. Pô, às vezes furou o pneu aqui para eu não sofrer um acidente ali na frente. Então eu sempre boto Deus como quem tem a regência da minha vida, sabe? E, cara, não tem palavra, não. Eu gosto e sempre gosto de relatar o que Deus fez na minha vida, sabe? Porque não é mérito meu, sabe? Não é mérito meu. Não é mérito de quem está ao meu redor. É Deus, cara. Eu sempre vou ter essa concepção, essa convicção na minha mente de que meu coração que é Deus. Deus me deu a oportunidade de estar aqui com pessoas, né, que me ajudam hoje, mas é através de Deus. Então, Deus para mim, cara, é o alicerce, é tudo, sabe? Tem minhas falhas, tem os meus erros, né, os meus percalços, tem, mas eu sou extremamente temente a Deus e sou crente, acredito em Deus, que Deus ele tem essa regência das nossas vidas, que ele faz coisas surreais, ele opera milagres, ele muda quadros, sabe? A pessoa que tem dificuldade aí, cara, determinada dificuldade de alguma coisa, cara, pega firme com Deus, pede ele orientação, pede ele sabedoria. Tenho certeza que vai colocar situações na sua vida que vai mudar o seu quadro, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, sabe? Independente de qual seja o problema da pessoa, né? Ou seja, na mesma dependência química que eu tive, né? Problema de depressão, de ansiedade, né? Com problemas aí, eu creio que a questão espiritual, ela influencia muito na vida da gente. Sim. Sabe? O mundo espiritual é real, né? É real, muito real. É real. Entendeu? É real demais. Eu creio nisso. E pega a visão, galera. Pega a visão, hein? Assim como Deus fez na vida dele, pode fazer na sua. Basta você acreditar e dar uma chance para Deus poder entrar no seu coração
Mas para isso é necessário que você abra a porta, porque Deus não é invasor, tá? Sony, quero te agradecer, meu irmão. Irmão, eu que te agradeço, cara. Muito, 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 muito por você ser esse cara inspirador. Quero enaltecer aqui a você, por você estar conseguindo, através do seu testemunho vivo, mudar a vida de outras pessoas. Às vezes ninguém ainda te falou, mas você é especial. Amém, irmão, eu creio. Você é especial para muitas pessoas. Você é inspiração para muitas pessoas. E se ele te colocou nesse lugar, é porque aqui tem pessoas que necessitam de você. Necessitam ouvir as suas histórias, necessitam que você seja o exemplo de vida real para poder mostrar o quão grande é o poder de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão, muito obrigado. Irmão, Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, tá? amém, irmão. E em parceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Pega a Visão.